Vamos então continuar o nosso estudo. Nós paramos aqui quando Paulo está conversando com Tiago. Tiago coloca que é uma exigência lá do Sinédrio, dos fariseus, que Paulo cumpra uma exigência, que faça o que eles estão querendo que ele faça para deixar em paz a igreja de Jerusalém, para a perseguição que eles estão realizando lá. E Paulo está ali conversando com o Tiago, está preocupado em saber o que esses doutores da lei estão querendo. Então nós paramos aqui. Paulo de Tarso sentiu que uma lágrima lhe apontava nos olhos, sem chegar a cair, porque aqui ele estava lembrando, né? Antes ele estava lembrando do apedrejamento de Estevão, a prisão de Pedro, de João, todas as besteiras que ele fez, todos os erros que ele cometeu ali, ele estava lembrando, revivendo aquilo. E aqui continua: que espécie de tortura lhe estaria reservada? Quais as determinações da autoridade religiosa a que Tiago se referia com evidente interesse? Quando o companheiro de Simão, Tiago, né, fez uma pausa mais longa, o ex-rabino perguntou muito comovido: que pretendem eles de mim? O filho de Alfeu, Tiago, fixou nele os olhos serenos e explicou: depois de muito relutarem, os israelitas congregados em nossa igreja vão pedir-te apenas que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos. O que é voto de Nazireu? O voto de Nazireu, ele é uma colocação dentro do judaísmo, onde o judeu se compromete, ele se compromete primeiro, ele tem todo um ritual, é um ritual de uma semana, raspa a cabeça e depois ele não pode nunca mais cortar o cabelo, ele não pode tomar vinho, ele não pode comer uva, ele não pode tocar em cadáver, tem uma série de coisas, é como se fosse assim um voto de trabalho, um voto de devoção, de dedicação. Então são pessoas que são extremamente dedicadas ao estudo e ao trabalho dentro do judaísmo. João Batista era nazireu, Sansão era nazireu, por isso que não podia cortar o cabelo. Então é uma colocação, um voto de trabalho dentro do judaísmo. Então, o que eles queriam é que ele fizesse, né, pagasse as despesas, é um ritual de purificação, dura 7 dias, e que ele participasse desse ritual de purificação com 4 pessoas pobres que estariam se dedicando, se colocando ali como nazireus e pagasse todas as despesas. Quer dizer, é uma forma deles humilharem bastante Paulo. Então vamos aqui. Então ele colocou aqui, né, que pagues as despesas de 4 homens pobres que fizeram voto de Nazireu, comparecendo com eles no templo durante 7 dias consecutivos, para que todo o povo possa ver que continuas bom judeu e leal ao filho de Abraão. Então é uma forma deles humilharem Paulo, essa que é a questão, né? À primeira vista, a demonstração poderá parecer pueril. Entretanto, colima, né, ela termina, como vês, satisfazer a vaidade farisaica. Então, esse colima aqui, o ponto alto dessa colocação é satisfazer a vaidade farisaica, é humilhar Paulo. O ex-rabino fez um gesto muito seu, quando contrariado, e replicou: pensei que o sinédrio ia exigir minha morte. Tiago compreendeu quanto de repugnância transbordava de semelhante observação e objetou: bem sei que isso te repugna, né, te causa asco. E contudo, insisto para que acedas, para que concorde. Não por nós, propriamente, mas pela igreja, né, pela Assembleia, pela igreja ali de Jerusalém, e pelos que de futuro nos hajam de secundar, né, que nos hajam de apoiar, de vir depois de nós. Isso obtemperou Paulo
com enorme desencanto, não representa nobreza alguma. Essa exigência é uma ironia profunda e visa reduzir-nos a crianças, de tão fútil que é. Não é perseguição, é humilhação. É o desejo de exibir homens conscientes como se fossem meninos volúveis e ignorantes. Tiago, porém, tomando uma atitude carinhosa, que o ex-rabino jamais lhe surpreendera em quaisquer circunstâncias da vida, falou com extrema ternura fraternal, revelando-se o companheiro surpreendido por outro prisma. Palavras de Tiago. Sim, Paulo, compreendo tua justa versão. O sinédrio, com isso, pretende achincalhar, ridicularizar nossas convicções. Vamos lembrar que esses que estão exigindo são judeus convertidos, são cristãos lá da igreja, mas eles estão sendo orientados, ou seja, isso está vindo dos judeus da sinagoga, né, dos judeus mesmo que não são convertidos ao cristianismo. O Tiago continua. Sei que a tortura na praça pública te doeria menos. Então, Tiago conhece bem Paulo, conhece o seu caráter, conhece a sua personalidade voluntariosa, né, a sua colocação. Então, ele sabe que para o Paulo ser açoitado em praça pública seria melhor do que isso, né? Então, por isso que ele disse, sei que tortura na praça pública te doeria menos. Entretanto, supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? E aqui nós vamos começar a ver uma revelação da humildade de Tiago, uma revelação do bom senso, do quanto Tiago se sacrificou para que a igreja de Jerusalém se mantivesse, para que eles pudessem socorrer aqueles necessitados, para que eles pudessem continuar o trabalho deles ali. Então aqui o Tiago está se abrindo, né? Abrindo o coração dele. Ele coloca: supões que isso não represente para mim uma dor de muitos anos? Acreditarias, acaso, que minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Quer dizer, acredita mesmo que eu seja um fanático, inconsciente e criminoso? Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, e a primeira perseguição foi de Saulo, e Tiago só não foi preso porque estava lendo a Torá de joelhos. Então, compreendi desde muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos. Então ele percebeu que o único que poderia criar uma linha de comunicação, criar uma forma ali de manter uma política de que a igreja pudesse se que a igreja pudesse se manter, estava nas mãos dele, Tiago. E ele percebeu isso logo na primeira perseguição. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu em uma exuberante ostentação de hipocrisia. Mas convenhamos também que é o partido dominante tradicional das nossas autoridades religiosas. Ele está em Jerusalém. Jerusalém é o lugar do templo. É o lugar não só de sinagoga, porque a sinagoga para o judeu é como se fosse um lugar de reunião, é um lugar de estudo, é como se fosse um clube de estudo. Tem jogo, tem diversão, tem estudo, tem uma série de coisas, né? A colocação da sinagoga não é igual à colocação de igreja para nós cristãos, né? Para nós ocidentais. Então, o templo onde deveria se reverenciar a Deus era ali também em Jerusalém. Então, todos os doutores da lei, fariseus, né, saduceus, todos aqueles ligados à religião estavam ali, em Jerusalém. Era o centro, né, do judaísmo. Então, ele precisava mesmo pisar em ovos
para poder manter uma igreja cristã, né, uma assembleia cristã ali no centro do judaísmo. É isso que ele está colocando. Né? Você não pode esquecer que é o partido dominante tradicional ali, né, das autoridades religiosas em Jerusalém, é a capital do judaísmo. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado, olha a colocação que Tiago faz, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Vamos lembrar a palavra do Cristo: se te pedirem para andar uma milha, anda duas. Então Tiago está dizendo aqui: eu segui a orientação do Cristo, caminhei muitas milhas, me sacrifiquei muito junto aos judeus para que a igreja se mantivesse, a igreja de Jerusalém se mantivesse. Fingimento? Ele faz uma pergunta aqui para Paulo. Fingimento? Não julgues tal. Não, ele está dizendo que não era fingimento. Muitas vezes o mestre, né, o mestre Jesus, nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. Olha que colocação linda que Tiago faz, eu vou repetir. Muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia. Vamos lembrar que Tiago, ele é também da Galileia, que é um lugar muito pobre, mas Tiago é irmão de Levi. Mateus, né, que é um publicano, então é um homem rico, e um publicano era escolhido dentro das famílias ricas ali judias. Então, pobre, tão pobre como os outros pescadores, com certeza ele não seria. Mas vem de um lugar muito simples, muito modesto, né, que é a Galileia. Então, ele está colocando aqui que muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, quer dizer, o sacrifício diário pela vitória da sua causa, sacrifício dele, Tiago, diário pela vitória da causa do Cristo. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender, para subir ao seu infinito amor. Porque às vezes a gente até consegue fazer sacrifícios, um sacrifício grande, fazer alguma coisa altruísta por alguém, pela família, por alguma coisa, mas o sacrifício diário, aquele processo de trabalho de formiguinha, diariamente realizar um sacrifício para que a obra do Cristo prevaleça e se mantenha, é para poucos, é para muito poucos. É o que o Tiago está colocando aqui. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagra aos gentios. Ele está colocando aqui para Paulo, da mesma forma que você se dedica aos gentios, ensinando a eles primeiro o Deus único, depois a palavra do Cristo, essa mesma dedicação, esse mesmo carinho, ele, Tiago, dedica aos judeus para tentar converter os judeus à palavra do Cristo, ao cristianismo. A cada um de nós confiou Jesus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Ou seja, cada um de nós tem um processo de trabalho, um lugar de trabalho, uma região de trabalho diferente, mas no fundo todos nós temos o mesmo trabalho: levar a palavra do Cristo, ensinar o evangelho a todos aqueles que cruzarem o caminho deles. E a gente está vendo aqui um Tiago muito diferente, né, do que a gente está acostumado a ver, e Paulo está descobrindo ali o verdadeiro Tiago, né, o quanto
quanto na sua simplicidade de um Galileu, de um lugar muito simples, não tem a pompa, não tem a cultura grega de Paulo, não tem a cultura de um rabino, porque Paulo era um rabino, não tem todo aquele conhecimento da Torá que o judeu comum não tem, o conhecimento da Torá que tem um rabino. Com tudo isso, ele está vendo ali o altíssimo conhecimento, a sabedoria de Tiago. Tiago continua. Se muitas vezes tenho provocado falsas interpretações das minhas atitudes, tudo isso é mágoa para o meu espírito habituado à simplicidade do ambiente galileu. Então, tudo pelo que eu estou passando é uma prova para o meu espírito simples, de uma vida simples, num lugar muito simples como é a Galileia. De que nos valeria o conflito destruidor quando temos grandiosos deveres a cuidar? Importa-nos saber morrer para que nossas ideias se transmitam e floresçam nos outros. Porque se ele batesse de frente com os judeus, com os fariseus da sinagoga, do templo, a igreja com certeza não estaria mais de pé. Eles não estariam podendo pregar a palavra do Cristo e muito menos socorrer os necessitados. É isso que o Tiago está colocando aqui. O sacrifício do orgulho, da vaidade dele, da vontade de, às vezes, dizer algumas verdades para os judeus, ele segurava em nome dos seus enfermos, em nome de poder continuar pregando a palavra do Cristo. Que colocação linda que Tiago está fazendo. As lutas, continua Tiago, as lutas pessoais, ao contrário, estiolam as melhores esperanças, atrofiam as melhores esperanças, as lutas pessoais. Se ele colocasse ali as ideias, as colocações pessoais dele, não, ele fazia todo o sacrifício em nome do Cristo, em nome do trabalho para o Cristo. Por isso que ele diz, as lutas pessoais, ao contrário, atrofiam as melhores esperanças. Criar separações e proclamar seus prejuízos dentro da igreja do Cristo não seria exterminarmos a planta sagrada do Evangelho por nossas próprias mãos? Então, se ele criasse ali um embate, briga, litígio, separação, até porque poderia criar mesmo uma cisão, né, ali dentro, aqueles que seriam os cristãos, né, o ramo cristão do judaísmo, e como Paulo fez, né, os gentios cristãos, que não deixa de ser uma separação, mas uma separação menor. Então, se criasse essa cisão, estaria matando a planta tenra, estava começando ali a brotar da implantação das palavras dos ensinamentos do mestre, seria uma forma de matar essa planta tenra. A palavra de Tiago soava, imantada de bondade e sabedoria, e valia por consoladora revelação. Então, Tiago está se mostrando ali e Paulo está se revelando aos olhos de Paulo um Tiago que ele não imaginava. Além de não conhecer, ele nem imaginava esse Tiago que está se mostrando ali. Os galileus, aí Paulo aqui pensando, né? Os galileus eram muito mais sábios que qualquer dos rabinos mais cultos de Jerusalém. Então ele colocando aqueles homens simples da Galileia, estão se mostrando para ele um rabino, para ele um doutor da lei, que estudou em grego, cidadão romano, cheio de pompa e circunstância, que quando a gente começou a estudar o livro, viu que aqueles galileus tinham muito mais sabedoria do que qualquer rabino ali no templo de Jerusalém. Ele, né, Paulo, que chegara ao mundo religioso por intermédio de escolas famosas, ele estudou em Tarso, berço grego, que tivera sempre, na mocidade, a inspiração de um Gamaliel. Vamos lembrar que Gamaliel, um dos grandes rabinos naquela época, era
o mestre, né? Porque rabino é mestre, rabi, né? É mestre. O rabino é aquele que tem os seus discípulos, é um mestre. E ele era neto de Léo, um dos grandes rabinos, um dos grandes mestres dentro do judaísmo. Então, que tivera sempre na mocidade a inspiração de um Gamaliel. Admirava agora aqueles homens aparentemente rústicos, vindos das choupanas de pesca, que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais. Então ele está colocando, vindo das choupanas de pesca, do lugar mais pobre de Israel, que é a Galileia, e que em Jerusalém alcançavam inesquecíveis vitórias intelectuais. Vamos lembrar que todos eles eram analfabetos. E ele está falando aqui das vitórias intelectuais, somente porque sabiam calar, quando oportuno, aliando à experiência da vida uma enorme expressão de bondade e renúncia à afeição do Divino Mestre. Então, aliando a experiência, porque são todos mais velhos, né? Aliando a experiência da própria vida, a bondade, a renúncia da sua vida, da sua família, de todas as situações, mas principalmente do orgulho, da vaidade, a afeição do próprio Mestre, ali, né? Da mesma forma que o próprio Mestre Jesus. O convertido de Damasco, né, Paulo, entreviu o filho de Alfeu, Tiago, por um novo prisma. Estava vendo Tiago ali por um outro ângulo, de uma outra forma. Seus cabelos grisalhos, o rugoso e macilento rosto, falavam de trabalhos árduos e incessantes. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Olha a colocação linda que Paulo faz. Agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Exige muito mais compreensão, fraternidade, empatia, uma busca pela sabedoria. Exige muito mais todas essas colocações do que conhecimento. Só conhecimento não engrandece, não eleva ninguém. Presumia conhecer o apóstolo Galileu com o seu gabedal psicológico e, no entanto, chegava à conclusão de que apenas naquele instante pudera compreendê-lo no título que lhe competia. Então, só naquele instante que ele passou a compreender, a enxergar quem era Tiago. Quando o companheiro de Simão Pedro, né, Tiago, fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente. Então mudou toda aquela impressão, mudou todo aquele rancor, né, que o Paulo tinha em relação a Tiago. Então, quando o companheiro de Simão Pedro fez uma pausa mais longa, Paulo de Tarso contemplou-o com imensa simpatia e falou comovidamente. Vejo que tens razão, mas a exigência requer dinheiro. Quanto terei de pagar pela sentença? Segregado e distante do judaísmo há muitos anos, ignoro se os cerimoniais sofreram alterações apreciáveis. Quer dizer, ele quando era rabino tinha ideia, sabia quanto custavam esses rituais. Mas ele está há tantos anos afastado, perdão, a gente sabe que ele está há mais de 20 anos, né? Muito mais de 20 anos afastado. O Tiago responde, os preceitos são os mesmos, já que serás obrigado a te purificares com eles, e segundo as tradições, custearás a compra de 15 ovelhas, além dos comestíveis preceituais. É um absurdo, objetou o apóstolo dos gentios, né? Paulo colocou ali, é um absurdo. Como sabes, aqui é o Tiago falando, né? Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais,
para o serviço da congregação. Perdão. Esses animais são para o sacrifício no templo, né? Que era o costume da época, que eles tomaram ao pé da letra as colocações metafóricas que tem lá na Torá, que está na Gênesis, está no Êxodo, está em Números, né, em Deuteronômio, Levíticos, Deuteronômio, que são os livros colocados como sendo de Moisés. Porque toda essa colocação e essa purificação que está lá é para dentro, não é para fora. Mas é muito mais fácil um ritual do que a transformação interior. Mas vamos continuando aqui. Como sabes, a autoridade religiosa exige de cada nazireu 3 animais para os serviços da consagração. Dura exigência, disse Paulo comovido. No entanto, replicou Tiago com um sorriso. Nossa paz vale muito mais que isso. E além dela, né, da paz, somos obrigados a não comprometer o futuro do cristianismo. Ou seja, ele está colocando a nossa paz vale muito mais do que isso, mas o futuro do cristianismo não tem dinheiro que pague. É isso que o Tiago está colocando para Paulo. O convertido de Damasco descansou o rosto na mão direita por longo tempo, dando a perceber a amplitude de suas meditações, e acabou falando em diapasão, em tom, né, que traía a sua enorme sensibilidade. Tiago, como tu mesmo atingi hoje um nível mais alto de compreensão da vida, entendo melhor os teus argumentos. Quer dizer, que eu estou colocando, como tu, eu também hoje sou um homem mais velho, mais experiente, com um pouco mais de sabedoria, com mais resiliência, né, com mais paciência. É isso que ele está colocando aqui. Entendo melhor os teus argumentos. A existência humana é bem uma ascensão das trevas para a luz. E o fato de estarmos aqui encarnados, essa existência humana é uma ascensão, né? É um caminhar para ascender, ou seja, para sair das trevas e se elevar para a luz. É para isso que nós estamos aqui na Terra. A juventude, a presunção de autoridade, a centralização de nossa esfera pessoal acarretam muitas ilusões, laivando de sombras, quer dizer, manchando, né? Laivando de sombras, manchando de sombras as coisas mais santas. Quer dizer, sujando, né? Maculando as coisas mais santas. Assiste-me o dever de curvar-me às exigências do judaísmo, consequentes de uma perseguição por mim próprio iniciada em outros tempos. Deteve-se, evidenciando dificuldade para confessar-se plenamente, tomando, porém, uma atitude mais humilde, como quem não encontra outro recurso, prosseguiu quase tímido. Paulo de Tarso, hein? Quase tímido. Nas minhas lutas, nunca me presumi vítima, considerando-me sempre como antagonista do mal. Então, ele nunca se sentiu uma vítima. Ele sempre se colocou contra o mal. E era para isso que ele estava trabalhando. Só Jesus, em sua pureza e amor imaculados, podia alegar a condição de anjo vitimado por nossa maldade sombria. Quanto a mim, por mais que me apedrejassem e ferissem, sempre julguei que era muito pouco em relação ao que me competia sofrer nos justos testemunhos. Agora, porém, Tiago, estou preocupado com um pequenino obstáculo. Como não ignoras,
Tenho vivido absolutamente do meu trabalho de tecelão e, presentemente, não disponho de dinheiro com que possa prover as despesas em perspectiva. Seria a primeira vez que houvesse de recolher a bolsa alheia, quando a solução do assunto depende exclusivamente de mim. Então, é a primeira vez que ele vai precisar pedir ajuda com recursos financeiros, monetários, para alguma coisa que depende dele, que é para ele, né? Suas palavras demonstravam acanhamento, aliado à tristeza comumente experimentada nos dias de humilhação e de infortúnio. Ante aquela expressão de renúncia, Tiago, em um movimento de grande espontaneidade, Tiago, em um movimento de grande espontaneidade, tomou-lhe a mão e beijou-a, murmurando: Não te aflijas. Sabemos em Jerusalém da extensão dos teus esforços pessoais, e não seria razoável que a igreja se desinteressasse dessas imposições que se não justificam. Nossa instituição pagará todas as despesas. Não é pouco concordares com o sacrifício. Ele está colocando a igreja aqui para Paulo. A igreja vai pagar tudo. Já não é pouco, você já está fazendo muito em concordar com o sacrifício. Conversaram ainda longo tempo com relação aos problemas interessantes à propaganda evangélica, e no dia seguinte, Paulo e os companheiros compareceram à igreja de Jerusalém, recebidos por Tiago, acompanhado de todos os anciões judeus, simpatizantes do Cristo e seguidores de Moisés, congregados para ouvi-lo, né? Reunidos ali para ouvir. A reunião começou com rigoroso cerimonial, percebendo o ex-rabino, né, Paulo, a extensão das influências farisaicas no instituto que se destinava à sementeira luminosa do Divino Mestre. Então, Paulo percebendo ali o quanto a igreja de Jerusalém estava influenciada pelo judaísmo. Seus companheiros, acostumados à independência do evangelho, não conseguiram ocultar a surpresa, mas, com um gesto, o convertido de Damasco fez que todos permanecessem silenciosos. Convidado a explicar-se, o ex-rabino leu um longo relatório de suas atividades com os gentios, havendo-se com muita ponderação e inexcedível prudência. Tudo que nós vamos ver aqui, os relatos, todos esses acontecimentos que nós vamos ver aqui na sinagoga, na cidade de Jerusalém, está relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 17 ao versículo 36. Os judeus, que contudo pareciam definitivamente instalados na igreja, mantendo as velhas atitudes dos mestres de Israel pelo seu vogal Cainã. Vogal é um membro de uma corporação ou júri, ou seja, por um membro daquela corporação, daquele júri chamado Cainã, formularam ao ex-doutor, então através desse Cainã, foi formulado ao ex-doutor conselhos e censuras. Alegaram que também eram cristãos, mas rigorosos observadores da lei antiga, né? Rigorosos observadores da Torá, que Paulo não deveria trabalhar contra a circuncisão e lhe cumpria dar amplas satisfações dos seus atos. Com profunda admiração dos companheiros, o ex-rabino mantinha-se calado, recebendo as objurgatórias, né, as reprimendas e repreensões com imprevista serenidade. Então nós vemos aqui a maturidade, o amadurecimento de Paulo, passando por tudo isso,
recebendo tudo quanto é impropérios mas com muita serenidade. Por fim, Cainã fez a proposta a que Tiago se referira na véspera. A fim de satisfazer a exigência do Sinédrio, o tecelão de Tarso deveria purificar-se no templo com 4 judeus paupérrimos que haviam feito o voto de nazireus, ficando o apóstolo dos gentios obrigado a custear todas as despesas. Os amigos de Paulo surpreenderam-se ainda mais quando o viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender a intimação. Então a gente vai ver aqui que todos ficaram surpresos ali quando ele se levanta ali na sinagoga e se confessa, né? Pronto a atender a intimação. O representante dos anciões discorreu ainda, pedante e demoradamente, sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Então ele se colocou ali de uma forma pedante, né, orgulhosa, vaidosa, falando para um rabino das prerrogativas da raça. Mas Paulo, com muita humildade, né, por isso que ele está colocando aqui, beatífica, né, como um santo, ele escutou tudo aquilo. Regressando à casa de Minasson, o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões de sua atitude. Habituados a acatar-lhe as decisões confiadamente, dispensaram-se de perguntas quiçá supérfluas, né? Então se dispensaram ali de fazer perguntas para Paulo que fossem supérfluas. Mas desejavam acompanhar o apóstolo ao templo de Jerusalém para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisou a conveniência de seguir só, mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém, vamos lembrar que Trófimo é grego. Então, Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém antes de regressar a Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. O companheiro de Paulo de Tarso ao templo, o comparecimento de Paulo de Tarso ao templo, acompanhando 4 irmãos de raça, 4 judeus, em mísero estado de pobreza, a fim de com eles purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, o sinédrio pretendia impor sentenças novas. Já não lhe bastavam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco, devido ao sortilégio dos galileus, as feitiçarias dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário em torno da sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes. Então ele pedia ajuda ao Mestre Jesus para que lhe desse energia para passar por tudo aquilo que ele precisaria passar ali. No terceiro dia, à falta de outro pretexto para a condenação maior, alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas. Trófimo nascera em Antioquia de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso,
Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo e portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. As autoridades, contudo, não quiseram ponderar tais particularidades. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente, haviam de fazê-lo a qualquer preço. Eles queriam condenar Paulo novamente, achar uma outra forma de uma outra condenação. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava, né, ele como ex-rabino, sabiam como eram as tricas ali, né, dos fariseus. Então o ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, porque era no Monte Moriá que se faziam esses sacrifícios, não era no templo. E pediu ali para o Trófimo, que era seu discípulo, não o acompanhasse. Então, rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, onde se processavam os serviços religiosos. O ódio farisaico, porém, continuava a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Logo, porém, que se colocou em posição de orar, ao lado dos companheiros, alguns exaltados o cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor, pedras à traição, gritou uma voz estentórica abalando o recinto. Aos brados, né, gritou morte ao desertor. Paulo teve a impressão de que esses brados eram a senha para maiores violências, porque imediatamente estourou uma gritaria infernal. Perdão, o Paulo sabia como essas coisas funcionavam. Vamos lembrar que lá, no caso de Estevão, ele pagou para que alguns judeus gritassem a mesma coisa, né? Morte a Estevão, um apedrejamento a Estevão. Perdão. Então ele sabia como isso funcionava. Alguns judeus frementes agarraram-no pela gola da túnica. Outros travaram-lhe os braços violentamente, arrastando para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. Perdão. Pagarás teu crime, diziam alguns. É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo, bradavam outros mais furiosos. O apóstolo dos gentios, né, Paulo, entregou-se sem a mínima resistência. Em um relance, considerou os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só para a obrigação pueril de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça, desolados na sua indigência, né, na sua pobreza. Cumpria-lhe afirmar na cidade dos rabinos a firmeza de suas convicções. Entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Então ele está percebendo ali que ele vai dar testemunho, ou seja, ele está achando que ele vai morrer ali, dando testemunho. Primeiramente, a reconciliação e o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil. Então ele coloca ali, né? Primeiro, ele está vendo o porquê ele foi a Jerusalém, né? Então ele está colocando primeiro a reconciliação com Tiago, descobrir o verdadeiro Tiago. Então isso já está ali o motivo dele ter ido a Jerusalém. Depois, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil, a de acompanhar 4 nazireus pobres ali
nos rituais que eram exigidos para se tornar nazireu. Né? 4 candidatos, né, a serem nazireus. Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, né, lembranças, né, do passado, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão judaica, da multidão furiosa. Então ele viu que aqueles judeus convertidos ao cristianismo foram deixando ele ficar na mão da multidão que gritava que ele tinha que morrer. Justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Então nós estamos vendo aqui que Paulo está entendendo que ele ali vai morrer da mesma forma que Estevão morreu. Alguns populares desvaiados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais simples reflexões, ou seja, ele lembrando ali, ele se desligou daquela situação e começou com as suas lembranças. Em Jerusalém, o mestre divino padecera os martírios mais dolorosos, ou seja, foi ali em Jerusalém que Jesus foi crucificado. Ali mesmo, o generoso Gesiel, né? Gesiel era o nome verdadeiro dele, né? Irmão de Abigail, o Estevão, se imolara, se sacrificara por amor ao evangelho, sobre os golpes e chufas, né, da população, que é, né, sobre os golpes e as zombarias da população. Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail. Então ele sentiu vergonha do que ele fez o irmão de Abigail passar, né, Gesiel, oriundo de suas próprias iniciativas, que aquilo foi tudo planejado por ele, né, na época Saulo. Na verdade, a gente sabe, chamava Saul, na época Saul. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo. Então ele percebeu ali, né, a extensão do sofrimento, da dor, da insensatez que o fanatismo e a ignorância causavam no mundo. E refletiu. O Mestre Jesus, né, com M maiúsculo, é o Salvador dos homens e aqui padeceu pela redenção, pela salvação das criaturas. E aqui a gente precisa sempre entender que a salvação, o padecimento de Jesus foi vir à Terra. E a salvação dele para conosco são os seus ensinamentos, né? É o seu evangelho. Porque a gente só se salva estudando, aprendendo e colocando em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Estevão era seu discípulo, né? Era discípulo de Jesus, devotado e amoroso. E aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus. Gesiel era seu apóstolo. E ele não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizar os outros? Quer dizer, não era justo ele padecer também, da mesma forma que padeceu, né, Gesiel, Estevão, né, por muito que ele martirizara, que ele fez padecer os outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo, quer dizer, por ter tido a oportunidade de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Então ele está pensando ali que ele tem que ficar alegre, porque não só ele estava morrendo em Jerusalém, onde o Jesus morreu, como ele também estava podendo morrer ali da mesma forma que ele causou a morte de Estevão, né, de Gesiel. Então que ele ficasse alegre porque ele estava ali podendo pagar suas dívidas.
Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve e a dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. E depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Ou seja, depois que ele morrer ali apedrejado como Estevão, ele pode, depois da sua morte, encontrar com Estevão e dizer: olha, eu paguei o que eu fiz para você. Eu morri exatamente como eu fiz você morrer. Eu sofri o que eu fiz você sofrer. Então é uma forma dele poder estar pensando ali de que ele vai poder, né, se encontrar com Gesiel e dizer que pagou suas dívidas. Falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios, pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus. Ele ia poder pedir perdão a Gesiel e exaltar a bondade de Deus que o conduzira ao mesmo lugar para os resgates justos. E colocando aqui, é justo que eu passe por tudo que Gesiel passou. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento, onde estivera com a noiva amada e seu irmão, preste a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras, as últimas palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. Então vamos lembrar ali que nos braços de Abigail, ele perdoa Saulo, e coloca para Abigail que ele deve ser um grande homem por ela ter se apaixonado por ele. E com certeza, da mesma forma que ele serviu a Moisés, ele, quando encontrar as palavras do Cristo, ele servirá ao Cristo. Gesiel são as suas últimas palavras, abençoando ali o casamento de Abigail com Saulo. Mal não saíra de suas reminiscências, de suas lembranças, quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátio estava repleto de israelitas sanhudos, embravecidos. Objulgatórias, quer dizer repreensão severa, sarcásticas, cortavam os ares, Colocações severas, gritos e contra ele, cortavam aos brados, cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as mesmas injúrias, as fisionomias escarninhas, de menosprezo dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava a admiração ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. E nós vamos parar por aqui, com esse começo ali do apedrejamento de Paulo, A gente sabe que ele não vai desencarnar aqui nem dessa forma. E continuamos no nosso próximo estudo. Até lá!